ficção ou de realidade, porque todos sabemos que a realidade é totalmente diferente de história de ficção. Então o Senhor Jesus nos ensina, através da sua palavra, que é preciso eu viver a minha própria história. Chega de você viver a história de outras pessoas. Chega de você viver a história de fulano de tal. Jesus está dizendo que a semente chamada história está em suas mãos. Não é para outro viver essa história, é para você viver a sua história. Porque enquanto você viver histórias de outras pessoas, você está perdendo tempo de viver a sua própria história. Se eu vivo história de outras pessoas, eu não consigo viver a minha própria história, porque eu estou me espelhando em histórias de outras pessoas. O Senhor está dizendo para mim e para você: seja original. Não seja cópia de pessoas, mas seja cópia de Jesus Cristo. Quando eu sou a cópia de Jesus Cristo, eu começo a entender que eu preciso viver a minha história e fazer aquilo que Jesus Cristo pediu para que eu faça, que é: ide por todo o mundo e faz o quê? Pregai o Evangelho. Você foi escolhido, você foi escolhida com um objetivo, que é para você viver a sua história. Não mude a sua característica por ninguém. Não deixe de ser você por ninguém. Não mude as suas atitudes por ninguém. Só mude se Jesus Cristo te mostrar que você precisa mudar. Porque se você viver o que os outros falam, provavelmente você vai se decepcionar. E viver aquilo que Jesus tem para nós é viver em abundância de alegria e de certeza que nós não teremos decepção. Eu quero pedir para você nesse momento refletir sobre a sua história. É isso mesmo. Eu preciso nesse exato momento refletir sobre a minha história, porque o Senhor quer tratar com você, no seu interior, com a sua história. Reflita daqui até o passado, como foi a sua história, o que você viveu, o que você vivenciou, o que você sentiu. Hoje o Senhor quer te curar de dentro para fora. O Senhor quer te limpar de dentro para fora. Porque só vive nova história quem deixa uma história de derrota, de fracasso, de destruição, de aflição para trás. Eis que o passado ficou para onde? Para trás. E tudo se fez novo. O Senhor está te dizendo: reflita hoje sobre a sua história. Como foi a sua história? A minha história eu sei. A minha história foi uma história sofrida, uma história terrível. Eu sei o que eu passei, eu sei o que eu senti, o que eu vivi. Eu sei o que a minha mãe passou. Minha mãe dormiu 2 anos como mendiga na rua para cuidar de mim. E ninguém sabia que ela dormia na rua, que ela era mendiga, porque ela dormia na rua, mas ela trabalhava. Mas ela não tinha onde morar, então ela dormia no frio de São Paulo em papelão. Mas todo dia ela levantava, pulava, o quintal, os vizinhos que eram muretas baixas, e tomava banho no tanque e ia trabalhar. E os patrões sabiam que ela dormia na rua. Mas tudo isso para cuidar do seu filho. Eu sei a minha história. Eu sei o que eu sofri, o que eu passei, o que eu senti para me chegar até aqui. E a sua história? Como foi? E a sua vida? Como está? E a sua casa? E a sua família? Reflita comigo. Dentro do seu coração. Não precisa me falar, porque é você e Deus
Não é você e eu, é você e Deus. Reflita nesse momento onde o Senhor quer tratar o seu interior. E comece a conversar com Ele sobre a sua história. E dizer a Ele, desabafar com Ele sobre a sua história. Porque o Senhor tem novidade de vida para você. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos nesse momento e você começasse a pensar na sua história e começasse a falar com Deus. Fala com Deus. Se tiver que orar, esse é o momento. Esse é o momento de você desabafar aquela angústia que você tem dentro do coração, aquela tristeza que não passa, aquela falta de perdão que você não perdoa, o ódio que você guardou, o que você passou. Converse com Deus. Esse é o momento. Esse é o seu dia. Essa é a sua hora. Esse é o seu segundo. Converse com Deus. Desabafe com Ele. Ele está te escutando nesse momento. Ele está te ouvindo nesse momento. Ele quer que você fale com Ele. Porque Ele disse que o véu foi rasgado de alto a baixo. Você que está aqui, tem acesso direto com Ele. Você pode conversar com Ele. Ele está te escutando. Comece a lançar fora tudo isso que você guardou em seu coração. Porque a semente chamada história está em suas mãos. E a escolha que tem que fazer é você. Continuar na história que você está ou vivenciar uma nova história. Continuar na história que você está agora ou vivenciar uma nova história daqui para frente em Cristo Jesus. Converse com Ele, desabafe. Desabafe. Conte para Ele está te escutando. Hoje é culto da família. E você faz parte da família de Cristo. E se você faz parte da família, o Senhor quer te tratar também como família. Porque o Senhor disse: ame a si próprio para depois eu amar o meu próximo. Então o Senhor está te tratando como família, para você se amar como família. Para quando você começar a se valorizar, você vai começar a derramar amor pelas pessoas. Você vai começar a derramar amor pelos seus inimigos. Você vai derramar amor para aqueles que não te gostam de você, ou que te tratam com falta de educação, ou com falta de respeito, ou que te humilham, porque você está sendo tratado. Você está sendo tratada. E o Espírito Santo de Deus vai começar a mudar você de dentro para fora. E aí sim, vai resplandecer o brilho do Espírito Santo em sua vida. Entenda, a sua história é feita de começo, meio e fim. Em qual parte dessa história você está? No começo, no meio, ou você acha que está no fim? Em qual parte dessa história você se encontra? Se você acha que a sua história está quase no fim, eu te digo uma coisa: você faz parte da narrativa de uma história, você faz parte da história e você é a história. A história só termina quando tem o ponto final, ou quando diz fim. O Senhor está dizendo para mim e para você: a minha história não acabou, a minha história não terminou, a sua história não acabou, a sua história não terminou, porque quem determina o fim da história é Ele. Então Ele não determinou que ainda é o fim da sua história, mas Ele está determinando que Ele está reescrevendo a sua história. E quem vai ser o protagonista da história? Você. Chega de ser coadjuvante da história. Você vai ser o protagonista. E por onde você passar, as pessoas que não te reconhecem como homem de Deus, as pessoas que não te reconhecem como uma mulher de Deus, as pessoas que não te valorizam como homem de Deus, as pessoas que não te valorizam como uma mulher de Deus, vão olhar para você e vão dizer: ali vai uma mulher de Deus, ali vai um homem de Deus. Por quê? O Senhor está reescrevendo a sua história, e Ele está escrevendo totalmente diferente daquilo que você pensa ou imagina.
porque Ele vai além do que pensamos. Ele já sabe o que está determinado para mim e o que está determinado para você. O Senhor te trouxe aqui para te dizer: calma, eu estou reescrevendo a sua história. Calma, eu estou reescrevendo a sua história, a história da sua família, a história da sua parentela, a história sua está sendo totalmente mudada, transformada, revigorada pelo poder de Jesus. E como você vai ter certeza disso? Simples. Se tiveres uma fé do tamanho do grão de mostarda, poderás mover ou lançar esse monte para o outro lado. É a sua fé. A sua fé, como fez aquela mulher: Senhor, eu preciso ser curada. O Senhor falou: quem foi que fez com que ela fosse curada? Foi a fé. Sabe o que vai fazer o milagre acontecer hoje? Com a sua história transformada, determinada, que você vai ter uma nova história reconstruída por Deus, não por mim. É a sua fé. Se você usar a sua fé e determinar: hoje eu saio daqui determinado que recebi a minha vitória, história reconstruída, nova vida, novos sonhos, novas realizações, novos projetos. Eu tenho fé que o Senhor vai abrir as portas e eu vou vivenciar milagres extraordinários, porque hoje é dia dessa semente chamada história crescer, germinar e dar bons frutos. Quero fazer uma pergunta e eu quero que você saia daqui totalmente transformado. Eu disse que a semente chamada história está onde? Nas suas mãos. Presta atenção. A semente está onde? Nas suas mãos. Tá? Agora, essa é a hora. O semeador saiu a semear, e a semente que estava no semeador, algumas caíram em lugares errados. Se a semente que estava nas suas mãos, porque a semente que estava com o semeador não era só uma. Quando a pessoa vai semear sementes, ela semeia mais que umas, não é isso? Então várias sementes estavam caindo no caminho. Sobrou uma semente na mão dele, que ele plantou em lugar certo, correto, determinado, que iria produzir. É essa semente que sobrou nas suas mãos. As outras não deram certo, as outras quase cresceram, as outras morreram, o sol queimou, secou, outras cresceram meio apedregado, até foi, quase chegou, mas aí o que aconteceu? Morreu. Ainda sobrou uma semente nas suas mãos. E é essa semente que você vai levar com você. E quando você começar a caminhar, você vai plantar essa semente em sua vida, na sua história. Por onde você passar em terra fértil, vai produzir, vai crescer, vai frutificar. Presta atenção. Diz a palavra que uma semente caiu em terra boa, cresceu e produziu 30, 60 e 100 por um. A semente está nas minhas mãos, ela é minha. Eu sou o semeador. Jesus semeou a semente da palavra no meu coração, e essa semente está crescendo, vai germinar, já cresceu, porque se não tivesse crescido, eu não estaria na presença do Senhor com o desejo de resgatar almas para Cristo, em aprender a palavra, para ministrar a palavra. Mas a semente chamada história está em suas mãos, e agora é hora de você colher. Colher como? 30, 60 e 100 por um.
Eu creio em Deus, eu creio em Jesus, porque Jesus ele era extraordinário. Primeiro, ele vinha com o seu sermão, ele repreendia os seus filhos, e depois ele passava um bálsamo ensinando eles que o protagonista e a pessoa que podia tornar algo real na vida deles, além de Jesus, era ele próprio. Você pode, você consegue. O que eu quero dizer com isso? Leve essa semente com você e comece a determinar a mudança na sua vida, porque o Senhor disse lá em Mateus que eis que eu te dei todo o quê? A autoridade. Então a autoridade está nas mãos de quem? Na sua. É a sua mão, não é a minha, é a sua. A autoridade está em suas mãos. Se ela está em suas mãos, você tem que agir a autoridade. Se você pratica, você consegue. Se você busca, você encontra. Ela está com você. É o seu momento, é o seu dia, é a sua hora. Você vai se tornar uma pessoa totalmente diferente. Porque não adianta eu pregar para você fogo se você é água. Entenda o que o Senhor tem falado. Muito fogo causa desastre. Muita água causa desastre. Então o Senhor, Ele vai te dar a porção na medida certa. O Senhor não vai te dar uma porção daquilo que você não suporta. Então, se o Senhor hoje trouxe essa mensagem dessa forma, é porque essa é a medida certa para o seu coração. Essa é a medida certa para você sair daqui. Nossa, realmente, eu preciso usar a minha fé, a autoridade que foi me dada, e saber plantar a minha semente chamada história. A sua história, a sua vida não será mais a mesma a partir do momento que você crer de todo o teu coração. Ou seja, o Senhor reservou esse dia para te dizer: eu primeiro vim tratar com a sua história, com a sua vida, para que você entenda que é primeiro tratar você, para depois tratar os outros. Por quê? Porque se você está tratado ou tratada, com certeza esse tratamento que o Senhor Jesus te deu, você vai dar o mesmo tratamento para as outras pessoas por onde você passar. Porque foi quem que te deu? Jesus. Então saia daqui fortalecido, fortalecida com essa semente, e tenha no seu coração uma coisa: hoje eu estou vivendo uma nova história. Uma nova história. Entenda. Talvez você vai falar para mim assim: fácil falar. Realmente é fácil falar, mas difícil viver. Então o Senhor Jesus está dizendo: se é fácil falar e você está falando, hoje é dia de você viver. 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 Hoje é dia de você viver. Entenda uma coisa: sua história vai ser mudada, vai? Já está mudada, já está sendo mudada, transformada. A semente está em suas mãos. Mas uma coisa tem que ser certa: viver nova história, vida transformada, história transformada, sementes brotadas, frutos gerados, não quer dizer que é viver em mar de rosas. Quer dizer que você vai viver coisas novas. Mas se prepare, que a árvore que dá frutos bons sempre vai ser apedrejada.
Aprenda. Isso que era Jesus. Jesus produzia os seus frutos, as suas palavras, e sempre era apedrejado. Você vai ser um canal de bênção. Você é um canal de bênção. Mas entenda que é preciso entender uma coisa: você vai ser apedrejado. Apedrejado. Porque você está vivendo uma nova história em Cristo Jesus. E quem vive uma nova história em Cristo Jesus, vive em Cristo Jesus. E quem vive em Cristo Jesus também vai ser perseguido como Jesus foi. Então a palavra de Deus, ela é linda, é maravilhosa, ela é simples. Para que eu entenda e tenha na consciência que eu sim posso viver os milagres, posso crescer, posso prosperar, mas eu também vou passar, porque eu vivo Cristo, porque Cristo vive em mim. Sai daqui com certeza que Cristo vive em você. E se você vive em Cristo, você vai saber suportar todas essas coisas. Porque morrer em Cristo é lucro. Por que é lucro? Porque você vai ter a certeza que você morreu em Cristo e você vai estar com Cristo. Sua história hoje está sendo transformada. É uma palavra simples, mas é uma palavra que está te tratando de dentro para fora. Eu não vou trazer para você jamais uma palavra artificial e fazer promessas daquilo que a gente sabe que muitas das vezes é para alegar no coração das pessoas. É melhor trazer uma palavra simples, que Jesus trate com o seu coração e que você pegue a boa semente daquilo que for bom para você, e aquilo que não for bom você faz o quê? Joga fora. Presta, não serve. Pegue aquilo que for bom para você, e se você pegou o que é bom para você, pratique, faça. Eu tenho maneira de dizer assim: ó, o mundo é ruim, realmente é. Nossa, o mundo está difícil. Mas se está difícil, por que eu vou cooperar para ele ficar pior ainda? Se eu ando no trânsito e eu sei que há muita briga no trânsito, se a pessoa vem discutir comigo no trânsito, por que eu vou discutir com ela? Eu vou tornar as coisas mais piores do que já estão. E por que eu sou cristão, eu faço a diferença por onde eu passar? Se aqui está ruim, vamos tornar bom. Através de quê? Do meu exemplo de pessoa. Se a pessoa vir fazer algo contra mim, o que eu tenho que fazer? Ser a diferença. Era isso que Jesus fazia. Toda vez que vinham persegui-lo, que vinham fazer algo contra ele, ele era a diferença. Peraí, esses caras querem me pegar aqui, querem me matar, vou para o outro lado. Calma aí, para que eu vou ficar discutindo? Para que eu vou perder tempo? Para que eu vou gastar saliva? Não, vou ser inteligente. Eu vou fazer a diferença. Aonde você estiver, seja a diferença, não seja igual, porque hoje a semente está em suas mãos, e a semente chamada história, ela é sua, ela é minha, ela é nossa. O Senhor está te dizendo: você foi escolhido para vivenciar hoje uma nova história. E o que eu quero pedir para você: não deixe com que o inimigo roube a palavra do seu coração, porque é isso que ele vai fazer. O inimigo vai roubar a palavra ministrada do seu coração. Se você permitir que isso aconteça, saia daqui. Hoje eu vou para casa com essa palavra em meu coração, e o inimigo não vai tomar ela de mim. Nada vai impedir com que essa semente saia das minhas mãos, porque ela é minha, e eu preciso plantá-la em terra fértil. Deus abençoe a sua vida. Eu quero agradecer ao pastor Fabiano por permitir ministrar essa palavra. Eu quero dizer para você: venha mais vezes. A igreja está começando a crescer, está sendo conduzida, e eu trabalho com oportunidades, e com certeza nós iremos trabalhar de uma forma totalmente diferente, porque eu preciso
de você. Você precisa de mim. Um precisa do outro. Ninguém cresce sozinho. Ninguém cresce sozinho. Eu preciso de você, você precisa de mim, e todos nós crescemos juntos. Amém? O que eu quero dizer para vocês: ser abençoados em nome de Jesus. Que Deus abençoe o seu dia, o seu domingo, e que sua semana seja uma semana de nova história. Deus abençoe a sua vida. Amém. Lindas palavras. Eu peguei muitas palavras. Antes de eu chegar aqui, minha trajetória não foi fácil. E você sabe muito bem, quando você está na trajetória certa, está no caminho certo, vai vir parente, vai vir vizinho, vai vir até o seu esposo, a sua esposa, vai vir que você sai da tua bênção. Vai sair da sua rotatória, né? Mas Deus fala: olhe para aqueles que te caluniam, olhe para aquelas pessoas que te magoam, né? Mas Deus é tremendo. Minha trajetória, antes de ser evangélico, né? Muito antes, eu era do mundo. Nós conhecemos, quem me trouxe foi o pastor Wesley, foi o Paulo, né, que tomou conta da igreja. E é bênção, cara. Eu, graças a Deus, só tenho a agradecer, né? Vai ter muita peleja, né? Muitas pedras no caminho da nossa. Mas Deus fala o quê? Desvia dela. Porque você vai discutir, você vai falar. Não, de boa, você chega no seu quarto, olha para aquela pessoa. Com certeza, se a sua oração, a sua fé vai mudar aquela pessoa. A sua fé vai encher o celeiro. A sua fé vai dar a situação que você quer. Mas pratique. Quando Deus fala, que amigo, você tem uma fé abalada. O que está machucando hoje, nesse momento? O que está te infligindo nesse momento? Igual o pastor Wesley falou. Você está com a semente na mão. Amém. A tua semente está na mão. Quando você chegar em casa, no seu quarto, onde você for, você fala: Senhor, estou com minha semente. O Senhor me deu a autoridade para jogar minha semente. Então, vou praticar. Né? É tão bom você. Não tem explicação de falar, né? Que é tão bom, é só pegar as coisas boas, né? Agradecer, Senhor, é bom demais, obrigado, glória a Deus, aleluia. Mas antes de você chegar nas coisas boas, você tem que passar nas coisas maus. Porque supondo, você chegar um irmão, chegar um parente seu, mas rapaz, não está acontecendo isso e isso na minha vida. Você fala o quê? Vai passar. Calma. Faça a sua história acontecer. Começa a plantar coisas boas. Deus fala na Bíblia: planta coisas boas te dão, né? Mas se você plantar coisa ruim você vai pegar, né? Mas Deus é muito maravilhoso. Eu recordei com minha mãe, né? Minha mãe, ela morreu. Não sei se eu já falei pro pessoal. Minha mãe com certeza está muito alegre nesse momento. Onde eu estou, mas onde ela estiver, eu acho que ela está vendo que eu estou bem, né? Graças a Deus, Cristo Jesus. E eu só tenho a agradecer a ela sempre lutou pelo filho. E até o Wesley falou, né, que na caixa de papel me recordei um pouco do meu passado. No nosso passado, graças a Deus, foi excluído na nossa vida, né? Mas tem coisa que machuca um pouco a pessoa. Altas vezes minha mãe deixava de comer, né, para dar para nós. Nós somos 5 irmãos: Ademir, Fabrícia, Franciele e eu, Fabiana. E quantas vezes minha mãe deixou ela com fome, né? Meu pai não era muito essas coisas com nós. Mas tem mãe que faz isso.
né? Deixa de comer para guardar para os seus filhos, né? E mesmo assim, Deus proverá na nossa vida, né? E acho bom, assim, essa palavra que o Wes falou, de semear. Mãe é uma coisa incrível, é mãe. Mãe é uma coisa tão incrível. E eu fico assim, de cara, que tem um filho que você está dando um conselho, né? Meu filho, porque você já vem de década, né? Não faça isso, não faça isso, ainda vai ficar com raiva de você, meu filho, né? Aí quando quebra a cara, aí chega, né? Com a cara mais, abaixa a cabeça, vai rebrando. O que foi, fulano? Não, nada não. Mas fulano, o que foi? Não, isso. Eu não falei, porque você foi. O que é isso? O que foi acontecer? Mesmo jeito é nós. Nós estamos grandes, nós somos donos do nosso país. Mas no século, tem vezes nesse século que eu digo errado. O Senhor diz, ô meu filho, vá não, venha pra cá, desvie do mal. Mas nós ficamos tão cegos, e tem vezes que acaba discute com besteira, mas Deus fala, perdoa. Acho que foi essa semana, veio muita pessoa pedir perdão. Eu falei, não estou com raiva de você não, para perdoar. Quem sou eu para não perdoar? Então te perdoou. Mas tem certas pessoas que ficam rancorosas com aquilo para pedir o perdão. Mas você tem de pedir, porque você está na trajetória da tua vida, que você tem que plantar o amor, plantar o que Deus deu para você plantar no coração daquela pessoa. E você já pensou, a semente que você lançou naquela pessoa vai crescer. Vai crescer. Se você plantar a mão naquela pessoa, aquela pessoa vai, fulano tá, né, na exceção da palavra, tá doida. Eu falei mesmo de coisa pra mulher, e ela vai saber por que você perdoou ela, né? Ela vai querer saber.